Sudelmar, como está, meu amigo? Tudo bem, Luiz, tudo bem. Tranquilo. Vamos agora ler uma mensagem para dar início, enquanto as pessoas estão acessando. Vamos fazer uma leitura da mensagem aqui do livro Minutos de Sabedoria. Pronto. Você é mãe que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra. Mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que, como eles, tivesse o carinho da mãe. Seja paciente com teu filho. Eu abri essa mensagem de Minuto de Sabedoria ao acaso, né? Amanhã é o Dia dos Pais e a gente está aqui falando de criança na mensagem, né? Podemos dizer que foi uma coincidência. Então, vamos fazer uma breve oração, uma mentalização, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que esteja conosco, que possa inspirar o nosso companheiro hoje para o trabalho que aqui se realiza. E orando a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar início ao nosso palestra de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, livrai-nos de todo mal, e assim seja. Pois é. Mais uma palestra. E hoje o nosso irmão Sudelmar irá nos falar sobre pais e filhos. E, amigo, fique à vontade. Sudelmar é uma pessoa já conhecida, trabalhador do canal da Fraternidade, já fez palestra presencial várias vezes, mas o amigo pode complementar a minha apresentação com qualquer dado que se fizer mais importante. Fique à vontade, Sudelmar, a casa é sua, como sempre foi, viu? Opa, obrigado, Luiz, obrigado. O complemento é apenas um eterno aprendente. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs, confrades da Casa da Fraternidade, e hoje, pelas ondas das novas tecnologias, podemos dizer, então, para o universo. Que os bons espíritos, que as energias emanadas do Pai possam nos orientar para que a gente possa, ao longo dessa breve exposição, podermos estar transmitindo aquilo que foi alvo do nosso tema. Bom, a nossa fala de hoje ela é pais e filhos na visão espírita, né? Bom, o que é que nós vamos tentar hoje falar um pouco aqui nessa tarde, véspera do Dia dos Pais, né? Como a doutrina espírita entende esta relação e como são formados esses vínculos, como se darão essas responsabilidades e deveres dos pais na educação e no desenvolvimento moral e ético dos seus filhos. Então, essa será a linha geral do que a gente vai trabalhar hoje. E nesse sentido, algumas questões são fundamentais ou serão pilares, ou seja, que serão os caminhos que a gente vai percorrer ao longo desses 40 minutos aqui, para que a gente possa tentar compreender este processo. A primeira delas é entender, e aí nós espíritas e simpatizantes, é fundamental para compreender essa relação, estar discutindo aqui a lei de causa e efeito. Complementando também ainda na perspectiva dos caminhos que nós vamos entender, fruto dessa relação de causa e efeito, a lei de reencarnação, como também a lei de amor
E aí, finalizando essa estrutura básica que nós iremos percorrer, a lei de responsabilidade. E aí, dentro dessa relação de responsabilidade, da lei de responsabilidade, um vínculo fundamental que é com o processo de educação. Ok? Bom, nesse sentido, é preciso a gente começar a perceber e a entender como se formam, então, os núcleos familiares que serão os responsáveis por conduzir e dar experimento a esses dois grandes elementos que constituiriam essa grande trama que é ou que são os pais e os filhos. Quais os elementos que a espiritualidade já nos vem colocando há um bom período para entender esta relação? Nesse sentido, a gente vai trabalhar basicamente como obras de pesquisa o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, como também o Evangelho, e trabalharemos também com algumas obras básicas da mentora de Divaldo Franco, psicografada pelo mesmo, no livro Constelação Familiar. Ainda trabalharemos o livro SOS Família, também de Joana de Ângeles, ditada por ela ao médium Divaldo Franco. Passearemos também na nossa pesquisa pela obra Após a Tempestade, também de Joana de Ângeles. Foi alvo também de nossas pesquisas, de nossos estudos, a obra Leis Morais, também de Joana de Ângeles, e complementando como obras básicas, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas. Claro que ao longo do tempo a gente vai passar por algumas outras citações, se assim for necessário, mas essa foi a estrutura básica da pesquisa para esse trabalho. Então, primeira questão que a gente precisa compreender, como já tinha anteriormente mencionado, é entender como essas famílias são formadas, né, no espaço, no mundo invisível, no mundo que transcende a estrutura corpórea aqui da Terra, e como sendo um dos fundamentos dos compromissos assumidos pelos espíritos no mundo invisível, no mundo do espaço, para quando reencarnarem, o recebimento desses espíritos como um processo de encadeamento de ressignificação e reeducação tanto dos pais quanto dos alunos. A mania de professor aqui, quanto dos filhos. Não deixam de ser alunos. Então, é fundamental entender que este processo ele é assumido muito antes de estarmos encarnados. Ao estarmos no mundo espiritual, somos chamados a assumir este compromisso para quando aqui reencarnados, recebamos esses espíritos que aí, nominadamente nesse estágio, de nossos filhos. Quem são nossos filhos? Nossos filhos são espíritos com os quais já nos relacionamos sobre diversas estruturas morais e de comprometimento, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, e que assumimos o compromisso de conduzi-los aqui na Terra nesse novo processo de reeducação. Bom, se nós assumimos esse compromisso na espiritualidade, é preciso então entender
como sempre, estas relações e de vínculos irão se dando ao longo do nosso processo histórico de reencarnações. Todos esses espíritos, e aí sem exceção, de uma certa forma, por que a gente está dizendo de uma certa forma? Porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante alguns aspectos que caracterizam diretamente o recebimento e o vínculo desses espíritos em nossas famílias. Então, todos, absolutamente todos, sem exceção, mantêm vínculos, sejam eles fraternos, sejam eles vínculos outros conosco. Portanto, é a partir desses vínculos que nós estabelecemos ao longo de nossas reencarnações, que vão sendo configurados e moldados os novos pais e filhos, que reencarnarão num processo novo aqui na Terra. Bom, nesse sentido, forma-se aí um grande triângulo desta nova família, que será moldado pelos pais, filhos e cuidantes. Pais e filhos, frutos desta relação direta consanguínea, e aquilo que a gente está chamando aqui de cuidantes, todas aquelas pessoas, e aí parentes, amigos, que outrora nos relacionamos, pois observem que nós tínhamos dito anteriormente que todos, absolutamente todos, pelos quais nós mantemos vínculos, temos ligações ou tivemos ligações históricas no nosso processo reencarnatório. Esse triângulo, ele vai formar, portanto, aquilo, inclusive, que é título de um livro de Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Franco, que são as novas constelações familiares. Novas aqui, no sentido de novo processo reencarnatório. Essas constelações, de certa forma, já se dão e já se encontram no mundo espiritual, no espaço, no mundo chamado mundo invisível. Então, como vão se dar essas relações? Essas relações elas vão se dar basicamente por duas grandes estruturas, frutos desses vínculos, fruto dessas estruturas vinculares. Uma, ela vai se dar através dos afetos, e outra, através dos desafetos. Portanto, com imbricação direta com a lei de causa e efeito. Então, é fruto desta relação de causa e, consequentemente, dos efeitos, que serão formados ou formadas essas novas constelações de famílias para um novo processo reencarnatório, fruto daqueles compromissos que nós assumimos na espiritualidade, no mundo maior. Nessa perspectiva, portanto, naquilo que está definido pela obra espírita, esses desafetos serão as estruturas vinculares que foram alimentadas pelo ódio mútuo entre os espíritos que preternitamente reencarnaram e se comprometeram com a lei de evolução pelas experiências vividas alimentadas pelo ódio, sobre as suas diversas formas, sobre as suas diversas contendas. Da outra forma, nós temos aqueles espíritos
que nos chegam nessas constelações, também oriundos dos afetos. Portanto, oriundas de ligações, de estreitamentos, de familiaridades, agora também não só pelo ódio, mas movidos por sentimentos deletérios e egoístas de baixa intensidade vibratória. Né? Então, necessariamente, não são espíritos que se agrupam em uma família, movidos tão somente pelo ódio recíproco de outras encarnações, mas também por essa característica que vai estruturar, a partir da lei de causa e efeito, esses novos sentimentos que irão moldar as novas relações nessa nova constelação familiar. E aqui nós temos, por exemplo, nessa questão dos desafetos egoístas, né? Relações que se deram em outras encarnações muito centradas nos sentimentos inferiores, sentimentos voltados para as estruturas materialistas, sentimentos que são moldados e estruturados apenas e tão somente nos valores carnais, ou seja, relações que se dão entre pais e filhos, onde o amor não estava ali presente e foi muito construída pelas relações materiais, pelas relações de trocas, de estruturas que não favorecem os sentimentos nobres. Como também nós podemos encontrar nesta categoria de encontro nas famílias, espíritos que ali se aglutinam em função de outras necessidades de sentimentos, sentimentos movidos muitas vezes pelas paixões que exacerbam apenas e tão somente as relações materiais, aí muito nutrida pelas questões da própria sexualidade, onde estaria ali presente a raiz desses sentimentos. Então, esses espíritos se encontram não pelo ódio, mas porque ali existe uma afinidade movida por este tipo de sentimentos, sentimentos deletérios, inferiores, que vão atraí-los em um novo comprometimento. Nesse sentido, organiza-se, portanto, a perspectiva desses espíritos a partir dessas características. Mas também nós temos, enquanto estruturas gerais que vão permear esses encontros, uma terceira linha geral de condução, que são os espíritos que aí sim, lembram-se que nós falamos no início que todos os vínculos, absolutamente todos, eles vão se dar por um comprometimento histórico. Nesse sentido, vão se agrupar também nessa nova constelação familiar espíritos que se encontraram na espiritualidade e que, por afinidade de padrões morais, por já estiverem presentes aqui reencarnados, com missões nobres de engrandecimento, não só desse núcleo familiar, mas também contribuindo a partir deste núcleo para o engrandecimento da sociedade, são espíritos que vêm com missões engrandecedoras, missões nobres, que irão compartilhar nesse núcleo pelo qual ele reencarnou, um comprometimento de evolução, claro, tanto dele, desse espírito, bem como
dos espíritos pelos quais ele tem esse comprometimento e esse compromisso na espiritualidade de, através dos ensinamentos, engrandecer este processo evolutivo desta família. Então nós temos aí, basicamente, 3 estruturas pelas quais são formadas as novas constelações familiares. Todas elas com vinculação direta à lei de responsabilidade, à lei de causa e efeito e à lei do amor. Mesmo naqueles núcleos ou naquelas relações binárias onde esses espíritos encontram a sua relação reencarnatória movida pelo ódio, é a lei de amor que vai possibilitar esses espíritos, através deste apagamento momentâneo de todas essas contendas pretéritas, que se possa viver uma nova experiência através da liberdade e através da consciência centrada na lei de amor. Portanto, meus queridos irmãos, esta é a estrutura básica ditada pelos espíritos que irão compor as famílias. Portanto, é a partir desta estrutura que nós podemos falar em relações de pais e filhos numa perspectiva e numa visão espírita. Compreendidas essas premissas, poderemos então, a partir daí, começarmos a compreender como essas relações vinculares, estruturadas nessas 3 questões, nessas 3 estruturas relacionais, como isso vai se dar agora, como isso se dão nas relações entre pais e filhos. Bom, assim, nós poderemos entender que, fruto da lei de causa e efeito, essas relações vão começar a produzir novas estruturas relacionais. E a partir dessas características que cada um de nós trazemos nessas novas reencarnações. Sejam elas pelos vínculos do ódio mútuo, seja pelas relações de comprometimento deletério de sentimentos inferiores, sejam por sentimentos nobres de vínculos de costumes que já temos o hábito de realizar com aqueles pelos quais nos afinamos pelo padrão moral de evolução. Portanto, nesse sentido, a lei de anestesia que irá conduzir este processo será fundamental para que outra lei possa vigorar com a máxima plenitude, que é a lei da liberdade, ou seja, livre-arbítrio. Se nós entendemos que a perspectiva de reencarnação, ela passa por esta ideia de um novo processo de experimento, não é só o experimento em si e por si que determinaria o nosso processo de evolução. É preciso, portanto, que esse experimento se dê nessas relações. Mas se nós somos espíritos que carregamos informações seculares
e milenares no nosso código genético do espírito. Como lidar de forma livre com aquele que foi outrora meu algoz? Como que esse experimento seria livre se ele não tivesse permeado por outra lei fundamental que o Pai nos coloca, que é a lei do esquecimento momentâneo? Mesmo que tenhamos reminiscências, lembranças de momentos outrora vivenciados nas nossas encarnações com os nossos algozes ou com aqueles que nos afinamos. Portanto, a lei de esquecimento, ela é estruturante, ela é basilar para que a ideia de experiência se dê em plena liberdade, sem nenhum comprometimento de pré-informações. E olhem que, em muitos dos casos, quando esses níveis de comprometimento, nos advertem Joana, estão a níveis de comprometimento enraizado pelo profundo materialismo egóico. Há dificuldades severas de aonde a lei de amor possa permear. Então, para que a lei de amor se estruture, é fundamental que a lei do esquecimento esteja presente neste novo momento dessa nova constelação. Só assim aquele rebento, aquele bebê, aquele infante, desprovido, inclusive, de estruturas materiais, fisiológicas, para dar seguimento à sua vida, possa ser acolhido no colo de uma mãe, no colo de um pai, ou no colo deste cuidante, com todo o amor e com todo o carinho para viver uma nova experiência. Então é a lei do esquecimento, é a lei do amor, que determina esta nova experiência. Imagine só eu receber em meu colo, desprovido de qualquer condição de defesa, alguém, ou este infante, que eu, se não fosse a lei do esquecimento, ali saberia que foi um grande torturador outrora meu. Como me comportaria? Então, quem possibilita este novo encontro são o conjunto dessas estruturas das leis que o Pai nos coloca para vivenciarmos essas novas vidas e experimentarmos essas novas vidas. Então, a lei do esquecimento, ela faz com que antipatias, ódios, contendas que tivéssemos com os nossos algozes possam ser esquecidas e assim este filho possa ser, como diz Joana,
a nova argila que deve ser moldada nesse novo experimento. Portanto, nesse sentido, temos aí a lei de responsabilidade. Somos, neste momento, responsáveis por moldar este barro virgem, embrutecido, não no sentido brutal de agressividade, mas bruto no sentido de puro, como aquele diamante incrustado na rocha, que todos nós sabemos o valor, mas que é preciso ser lapidado para que sua luz nos ofusque. Então, nesse momento, somos os oleiros, como diz Joana, que irá lapidar esses espíritos. Assim, queridos irmãos, nesse sentido, a doutrina nos apresenta outra questão fundamental, que é o processo de educação. Nesse sentido, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 383, pergunta o seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarnados de sua, encarregados, de sua educação. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós já encontramos Kardec como grande educador que foi, e que não só educador do ponto de vista da educação formal, mas um educador do ponto de vista da pedagogia espírita, questiona os espíritos nesse sentido. Então, os espíritos da codificação nos dizem que a educação é a estrutura fundamental para que, nutridos e abastecidos pela lei do amor, pela lei da responsabilidade, pela lei do esquecimento, possamos conduzir esses novos espíritos no processo edificante de construção das novas experiências que aqui terão. Mas aí é preciso compreender que, em muitos momentos, nós pais falhamos. Nós pais, e principalmente hoje, naquilo que chamamos de momento da contemporaneidade, fruto desta liberdade e fruto de caminhos que buscamos, distantes desses princípios morais e éticos nos ensinados pelo maior pedagogo que essa terra já recebeu, o Mestre Jesus, nos afastamos desta condução
desta responsabilidade na condução dos nossos filhos. Negligenciamos muitas vezes fruto de envolvimentos egóicos materiais, fruto de uma série de exigências que essa nova sociedade nos impõe. E não dá para não colocar aqui dessa sociedade perversa, capitalista, que nos cobra a todo instante o trabalho como essência da vida. E que conduz muitas vezes pais e mães a cargas exorbitantes de trabalho para aí, pensando apenas e tão somente nesta substituição material, dar esta chamada condições materiais aos filhos. Claro que aqui também está a responsabilidade dos pais. Mas é preciso entender até que ponto isto nos afasta da verdadeira condução, do verdadeiro compromisso que assumimos quando lá estivemos no mundo espiritual, fruto desta contenda dominada pela lei de causa e efeito, que é o amor e os valores morais cristãos como centralidade desta educação. Então, muitas vezes, pais hoje afastam-se desses valores em nome de construções apenas e tão somente materiais. Na vã ilusão de que ali estão construindo vínculos efetivos de amor com seus filhos. Propiciando muitas vezes prazeres estritamente materiais, negociações egóicas de baixa vibração, onde se omitem e irão responder. A gente encontra muitas vezes nas pesquisas aqui, isso definido como responsabilidade pela culpa, sim. Eu gostaria apenas de mudar esta palavra de culpa para responsabilidade. Serão sim responsáveis. Então, nesta troca, por não terem a capacidade de, em determinado momento, estabelecerem nas suas vidas encontros onde este vínculo se dê apenas e tão somente pelos laços de amor, sem nenhuma mediação egóica material. Iludem-se ao abastecerem os filhos de presentes. Moldam muitas vezes seus filhos com retratos de projeções inconscientes de suas frustrações. E veem seus filhos, e moldam seus filhos, inclusive até com vestes, com hábitos, naquilo que foi seu comprometimento egóico inconsciente. E projeta nesses filhos, expondo muitas vezes os filhos a uma aceleração do processo biológico, inclusive, onde pedagogos, psicólogos já definem como fundamental aquilo que a doutrina já nos diz. Quando Kardec, aqui é recente, na própria questão 383, nos fala que é fundamental a infância como processo de educação. Mas a infância enquanto infância. E muitas vezes esses pais expõem seus filhos nessas projeções
como verdadeiros modelos de adulto em miniatura, descaracterizando por completo e aí ferindo aquilo que é fundamental para esta criança, construir o seu processo de crescimento. Se assim não fosse, então para que a encarnação? Para que nascermos como crianças? Porque é fundamental, dito pelos espíritos, chegando à conclusão, né, Luiz? Pronto. É fundamental para esta criança nesse momento, já que a lei de esquecimento, a lei de causa e efeito, esse novo processo de aprender. Portanto, é fundamental para essa criança construir essa nova relação, essas novas relações, mas entendendo os tempos do processo até fisiológico desta criança, que irá construindo, mesmo ali sendo um espírito milenar. Mas não nos esqueçamos, naquele momento estará apagado da memória psíquica desse espírito todas as informações. Mesmo que tenhamos lampejos de sensações, de lembranças. Então, é esta nova experiência vivenciada entre pais e filhos que precisa ser construída à luz daquilo que o Mestre Jesus, o maior pedagogo, nos delegou, que são os ensinamentos morais. Portanto, a educação, concluindo aqui, Luiz, rapidinho, portanto, a educação, ela, para a doutrina espírita, ela é entendida como fundamental e basilar a responsabilidade e a condução dos pais. A escola é esta estrutura que irá ajudar a formatar a pedagogia da educação formal. Mas a família não pode, não deve, os pais, sob o risco de incorrerem e em contra as leis de amor, a lei de responsabilidade e a lei de causa e efeito, transferir essa responsabilidade para a escola. Nesse sentido, nós pais somos a base, porque o trama original das contendas não está na escola, não estão com os professores, não estão com os amigos, apesar de terem vínculos, como a gente disse. Mas esse núcleo estruturante desta contenda é esta família que se forma. E aqui eu queria deixar apenas uma observação enquanto família. Este núcleo que se agrupa para se reeducar, se refazer, se reaproximar dos valores pedagógicos cristãos dentro dessas três perspectivas. O ódio mútuo, as afinidades de sentimentos deletérios inferiores e os espíritos que se agrupam por afinidades nobres. Então é a família, este núcleo. Portanto, esta é a mensagem. Que nós tenhamos capacidade, que a doutrina espírita seja o grande iluminador, a grande fonte, para que nós possamos construir, a partir desses núcleos, das vivências desses núcleos, uma sociedade mais humana, mais fraterna, centrada no amor, centrada no respeito, na caridade entre todos nós. Pois bem, amigo. Temos umas 3 perguntas aqui, 5 minutos para responder, mas acho que dá tempo. Vamos lá. A primeira delas vem de Tânia. Como a espiritualidade compreende o processo de adoção? Como ficam as leis citadas? Há processo de adoção. Bom,
A lei do amor é a lei central. Se nós entendemos, e a própria doutrina espírita já em algumas obras nos fala da possibilidade da adoção, a lei de adoção. Se nós entendemos que a centralidade é a lei maior e não a vincularidade consanguínea, onde ali estiver o amor, nesses princípios básicos cristãos, qualquer núcleo familiar não teria dificuldade em relação à lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito ela não se dá na consanguinidade. Ela se dá com os vínculos que vamos estabelecendo nas diversas reencarnações que temos. A lei de responsabilidade também não está centrada na consanguinidade, pois assim o fosse, estaria centrada na matéria. Rapidinho, só para dar tempo para outro. Não sei se foi. Diga. Pois bem, temos mais aqui. Temos uma fã sua, Ariane. Desejo um feliz Dia dos Pais para todos, muita luz. Beijo, papo. Sabedoria, especialmente para meu amado pai. Beijo a minha filha, todas as filhas, todos os filhos. Pois é. Ainda que a lei do esquecimento exista, muitas vezes a antipatia, a repulsa, existe na relação pais e filhos ou enteados, né? Como mudar essa relação ruim? Como mudar esses sentimentos? Bom, é o que a gente comentou assim, porque é um tema que daria aqui um seminário. Como mudar isso? A lei do amor. Não tem outra perspectiva. Né? Então, é aquilo que nós vamos experienciar, mesmo sabendo que tenhamos essas sensações de ódio, de repulsa entre pais e filhos, crianças que muitas vezes nos colos da mãe não conseguem estabelecer um vínculo afetivo e berram de choro, porque vínculos anteriormente foram muito fortes. A responsabilidade está ali presente. Quem vai nos colocar diante dessa perspectiva? A doutrina espírita que nos ensina as leis pelas quais nós devemos estabelecer esses vínculos, esses novos vínculos. Entre eles, não fugir da responsabilidade, não construir uma nova contenda de ódio, centrar na lei do amor, contendo a responsabilidade desse esquecimento, construindo uma nova perspectiva entre ambos. Ok, temos mais uma aqui. Deixa eu ler aqui que ela é grande, só um minutinho. Ela fala que foi uma excelente colocação e diz assim, e neste contexto abordado da materialidade proveniente do capital, como a espiritualidade discute a ausência de pai e mãe, e botou solo que precisa trabalhar e não dispõe de tempo. Ela complementou aqui, continuando a pergunta acima, de quem é a culpa, eu diria de quem é a responsabilidade, né? Isso. E como cuidar desse pai e mãe que também teve a sua formação, a ausência de uma base estruturante. Pois, só essa pergunta dá um seminário. Eu costumo dizer muitas vezes, e na qualidade de professor e enfim, eu costumo dizer que precisamos ensinar pais a serem pais. Né? Nesse momento. É preciso restabelecer a paternagem e a maternagem. Né? Então, quer dizer, em primeiro lugar, quem foi que fez a pergunta, Luiz, tem o nome dela? Só um minutinho. Só um minuto que eu estou chegando lá. As letras são pequenas e a gente está ficando velho, né, bicho? Pronto, né? Mas aí vamos lá. Silrena tinha. Silrena. Aqui aparece o nome do Pronto, Silrena. Silrena, a primeira questão é, como o próprio Luiz já observou e como nós observamos, primeiro sair do campo da consciência da culpa. A culpa é um sentimento que nos paralisa, que nos coloca diante de não entender a realidade como ela se apresenta. Então, em primeiro lugar, é voltarmos para a lei da responsabilidade. Então, somos sempre responsáveis por nossos atos.
Nesse sentido, é preciso entender como essas questões se dão. Eu costumo sempre dizer que, e hoje é praticamente um consenso, ou seja, um acordo entre os psicólogos, e a doutrina vem nos falando isso nas diversas obras de Joana de Ângeles aqui citadas, que a questão fundamental hoje é o tempo de qualidade que dispomos para os nossos filhos. Então, se, claro, as famílias hoje, historicamente, a mulher vem buscando seus espaços, através do seu processo de empoderamento, vem construindo também um espaço de igualdade nas responsabilidades, tanto das condições materiais da casa, quanto na condução do próprio processo de educação dos filhos, né? Então, o que é que a gente diria aqui sucintamente? É preciso que, naquele momento que você tenha a dar a teu filho, que você ali seja você para ele. Ou seja, se você que está, e muitas mães, muitos pais, suas jornadas de trabalho, enfim, é preciso que naquele momento que você chegou em casa, e que se naquele dia, inclusive, você não tiver condições, não adianta fazer um arranjo. É fundamental dizer a verdade. Filho, eu estou cansado. Hoje, papai não tem condições, mesmo que ele possa, já que é outra discussão, a questão da chantagem egóica, mas é um negócio a gente aprofundar depois. Mas nesse momento é preciso que você seja verdadeiro e verdadeira com ela. E se você tem 5 minutos, aqueles 5 minutos são dele. Não é dividindo com o celular, não é dividindo com o livro, não é dividindo com aquele material que muitas vezes você é obrigado a trazer do trabalho, nem dividindo com a televisão, nem dividindo com o futebol. Aqueles 30 segundos que você tenha, é preciso ser dele, porque aí sim se sente a potência da lei do amor. Porque o olhar do filho e seu olhar para com ele, Deus estará ali presente, porque não é o tempo que determina, é a qualidade, a intensidade desse sentimento. Portanto, a lei do amor, fundamental neste momento. Ok. Sudemar, tem mais perguntas, mas não temos mais tempo, né? O Instagram ele limita o tempo nosso em 1 hora. Então eu vou pedir às pessoas que enviaram outras perguntas, que infelizmente não vai dar para responder todas, que mandem aqui no direct do Instagram. Assim que a gente encerrar aqui, os textos vão sumir, a gente não vai ter como pegar. Mas vocês podem mandar no direct, aí a gente pede ao Sudemar para fazer escrito, a gente manda para você pelo Instagram, por outro meio, mas vamos responder. Nós temos 3 minutos para a gente encerrar, fazemos a prece. Aí eu vou aproveitar que você já está super empolgado, por favor, faça a prece final para a gente encerrar, 3 minutos dá tempo. E agradecer a todos pela presença. Vamos lá para a prece. Vamos lá? Querido Pai, querido Mestre amado, os espíritos de luzes que nos acompanharam e nos acompanham sempre, os espíritos benfeitores do planeta Terra, vivemos momentos difíceis, momentos que talvez dentro da história desse planeta, quando a humanidade conseguiu seu processo de compreensões mais complexa, nunca jamais vividos. Mas sabemos também que nada, absolutamente nada que aconteça não é fruto da obra das leis divinas, do sentido da nossa melhoria, do nosso engrandecimento. Mesmo que em muitos casos a dor, o choro, a lágrima nos leve ao descontentamento, ao desgosto. Mas é justamente neste momento, nesse instante, onde a centelha divina, através do amor, nos reclama um lugar de consciência para percebermos que não é este o momento que determinou aquele flagelo, que determinou a minha dor, mas sim o processo histórico de construção que, enquanto espírito, temos. Nesse sentido,
as relações de pais e filhos precisam ser edificadas respeitando-se o fundamento central na pedagogia tão bem exemplificada pelo Mestre Jesus, que é a pedagogia do amor, a pedagogia do respeito, a pedagogia da caridade, a pedagogia do diálogo, a pedagogia da compreensão mútua. Para que possamos, Pai, diante de tantos infortúnios, de tantos momentos difíceis, construir uma nova perspectiva de consciência, uma nova perspectiva onde aí sim nos respeitemos, nos entendamos enquanto espíritos milenares, que estamos aqui para novos encontros, novas experiências, onde a construção é mútua, onde a construção é dos pais e dos filhos, onde a responsabilidade é mútua. Possamos assim, Senhor, nesses instantes em que habitamos esse planeta, termos momentos de maior felicidade, onde não necessariamente precisaremos negociar as nossas vidas como mercadores no mercado. Que sejamos responsáveis, pais, mães, filhos, que construamos esse novo momento, nutrido pelo amor, pela fraternidade, pela caridade. Que essas novas famílias, que neste momento perderam seus entes, que receberemos de novo os nossos entes, possamos estar conscientes dos nossos deveres e das nossas responsabilidades perante nós mesmos, os compromissos que assumimos, e perante o Pai e suas leis que são imutáveis. Que assim seja. Que assim seja, estamos encerrando. Muito obrigado, amigo, obrigado a todos. Em breve estaremos de volta na próxima semana. Feliz Dia dos Pais a todos. Feliz Dia dos Pais.